Mudando um pouquinho de assunto aqui, o Supremo Tribunal Federal realiza a partir de hoje uma audiência pública para discutir o aborto. Uma ação no tribunal pede para tornar legal a interrupção da gestação até o 3º mês de gravidez. Vamos dar uma olhada na reportagem, a gente comenta na sequência. Serão 2 dias de intensa discussão sobre a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação. Uma ação no Supremo Tribunal Federal pede a revisão dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que estabelece pena de 1 a 3 anos de prisão para a mulher que praticar aborto e de até 4 anos para quem auxiliá-la a fazer o procedimento. A relatora, ministra Rosa Weber, convocou a audiência por considerar o tema sensível e delicado por envolver razões de ordem ética, moral, religiosa e de saúde pública, além da tutela de direitos fundamentais individuais. As audiências públicas acontecem nesta sexta-feira e na próxima segunda. Participam cerca de 50 pessoas que são referência no tema, entre especialistas, integrantes de instituições e de organizações nacionais e internacionais. Cada representante terá 20 minutos para expor seus argumentos. Uma das convidadas é a ONG Católicas pelo Direito de Decidir. Nesta quinta, o grupo lançou um documentário sobre o tema na internet. Para evitar conflitos, grupos com visões opostas sobre o tema participarão em datas diferentes. A antropóloga Débora Diniz coordena o instituto responsável pela principal pesquisa já feita sobre os riscos do aborto clandestino, que já foi realizado por mais de 500 mil de brasileiras. Com medo de gravar entrevista, ela aceitou falar por telefone sobre as ameaças que vem sofrendo. Começaram em abril, maio deste ano, com mais intensidade, e foi logo após a convocação das audiências públicas do Supremo sobre aborto. De que forma que elas vieram? Essencialmente por mídias sociais, né? Tanto pelo Facebook institucional, de uma organização da qual participo, quanto pelo meu WhatsApp. Nesta quinta-feira, religiosos da Igreja Católica fizeram um ato no Cristo Redentor contra a descriminalização do aborto. O cardeal arcebispo do Rio afirma que a civilidade deve pontuar a discussão. Pela legislação atual no Brasil, o aborto só é permitido em caso de estupro ou risco de vida para a mãe. Uma decisão da Justiça incluiu também o caso de bebês anencéfalos sem parte do cérebro. Bom, como foi dito na reportagem, é um tema realmente sensível, né? Super delicado e muito polêmico. O que eu acho? Que é difícil chegar a um consenso com relação a esse tema, isso no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então, o que vai acontecer? Se tiver uma decisão judicial definitiva, os dois lados, seja qual for aí a decisão, vai ter que acabar acolhendo, respeitando a decisão. Mas para ter consenso, para ficar todo mundo contente, eu não tenho esperança, isso vai ser muito difícil, né, Zezé? Eu acho que é um assunto realmente que se convencer o outro é muito, muito, muito complicado. Não acredito, não. Mas eu sou contra mesmo. Esse tema está sendo discutido no Supremo Tribunal Federal. Uhum. Eu acho que esse é um assunto para o Congresso Nacional. E é no Congresso que tem que se dar essa discussão, e aí em termos de lei mesmo, mudar a lei e permitir ou não, ou manter o aborto proibido em qualquer fase de gestação, né? Eu acho que qualquer país do mundo que tratou desse tema no Congresso, no legislativo deles. Então, como é que a gente pode ver isso daí sendo discutido no Supremo Tribunal Federal? É muito estranho. Zezé, tenho uma visão particular acerca disso, né? Eu acho que o aborto ele tem de ser liberado. Porque, independentemente da lei, as mulheres, se elas não querem a gravidez, elas fazem o aborto. De um jeito ou de outro, né? Sim. E se arriscam. E só elas para saberem, né? Essa história, quando se trata do corpo da mulher, só a mulher para saber
para que caminho ir. Muita gente diz, dá ao filho. A questão de você realizar um aborto, muitas vezes, não é só porque você não tem condição de criar essa criança. São 1000 razões que podem fazer a mulher decidir por um aborto, e para a mulher nunca vai ser uma decisão fácil, Sena. Eu sei. É o que eu imagino. É extremamente complicado. Conheço muita gente que fez aborto, é doído, dolorido, inesquecível. Mas para a época, para o momento, era a única solução que a mulher via. Então, eu acho que isso tem de ser respeitado, né? E talvez, se houver aí uma liberação do aborto, eu acho que você pode até evitar que muitos abortos aconteçam. Por quê? Porque antes de se fazer o procedimento, você vai conversar com psicólogos, tem toda uma tratativa anterior a se decidir, então agora vamos lá, vamos fazer o aborto, né? E numa dessas, você pode até mostrar outras saídas que a mulher pode não estar vendo. Mas eu acho que vai ser menor o número de aborto se o aborto for liberado. Essa questão que a Zezé relembra é muito importante, porque enquanto discute-se a criminalização ou não do aborto, se deve ou se não deve, se pode ou se não pode, se a religião deixa ou se não deixa, etc, etc, quando começou a concepção, etc. Enquanto discute-se isso, milhares de mulheres estão em clínicas clandestinas, ou de fundo de quintal, ou em casa mesmo, tentando fazer aborto. Quer dizer, colocando em risco tanto a vida do bebê, de qualquer forma, né, no caso do aborto, quanto da mãe. Isso. Então, é uma coisa que realmente tem que ser levada em conta nessa discussão. Tem que ser, não tem assim como proibir. Eu entendo pessoas que não têm o aborto no radar delas sob nenhuma circunstância. Não aceito. Ninguém vai ser obrigado a fazer. Ninguém que não concorda vai ser obrigado a fazer. Não é esse o ponto. É não punir quem fizer. A discussão é por aí. Mas isso é pecado. Os pecados, nós, todos, seres humanos, nós acertamos. É individual as contas que a gente presta. Se eu fizer um aborto, não é o Sena que vai lá pagar por eu ter feito esse aborto. A conversa vai ser minha com Deus e de ninguém mais. Então, assim, a questão religiosa, eu acho que aí não dá para entrar.